Para você, meu amigo ligado, está no ar mais um Placar Eletrônico, hoje dia 16 de março de 2020. Eu sou o Murilo Bronzeri, OMB, e essas são as grandes manchetes desta segunda-feira, triste e sombria aqui no Brasil. O Palmeiras empatou com a Inter de Limeira, que empate magro. Eu quero ver o que o Flávio Bagnoli vai falar do senhor Vanderlei Luxemburgo hoje. Eu quero que ele dê satisfações deste futebol apresentado pelo Palmeiras. O tricolor virou, tricolor meu amor, como diz Flávio Bagnoli, fica me pegando no pé. Tricolor, Tico, virou sobre o Santos 2-1, o que o Jobson fez também. Olha, ele merecia sair de camburão e ficar 3 meses fora de jogo. O Corinthians só empatou com o Ituano. O que Nivaldo Moselli vai falar do futebol hoje, ontem apresentado pelo Corinthians e pelo Thiago Nunes? O que vai dizer? Tudo isso e muito mais são manchetes do Placar Eletrônico, que está só começando com essa bancada maravilhosa aqui. Hoje, Ademir da Guia, Nivaldo Moselli, Flávio Bagnoli, o palestrino da mesa. Quero começar esse programa. É uma segunda-feira muito diferente para todos nós. Então, quero pedir para você, jundiaense, pedir para você, brasileiro, responsabilidade nesse momento. Que você tenha responsabilidade sobre o que está acontecendo no Brasil, porque não é uma brincadeira. Nós temos mania de brincar com tudo, de brincar no WhatsApp, de brincar com meme. Isso não é uma brincadeira que está acontecendo, não é uma brincadeira que está acontecendo no mundo. Então, o que eu peço para você, meu amigo, telespectador, sei que esse programa é um programa esportivo e esse vírus já pegou todos os esportes e vai pegar muito mais se a gente não se cuidar. Então, acima de tudo, responsabilidade. Não seja irresponsável, siga o que o governo está falando, o que as leis estão falando, porque daqui a pouco alguém perde um ente querido, perde alguma coisa, e aí você vai saber a responsabilidade. O momento, essa é a palavra que eu estou levando para a minha vida e que eu quero dividir com você, responsabilidade. E acima de tudo, acredite em Deus, tá? Que Deus vai tirar tudo isso de nós, que vai mudar tudo isso e que eu tenho certeza que a fé de todos aqui é que vai fazer com que isso vá embora e a gente possa continuar a nossa vida, tá? Eu sei que é um adendo aqui, o nosso programa é um programa esportivo, mas é hora de falar sério. Responsabilidade e Deus sempre acima de tudo. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem. Bom? Hoje tudo sem bem. Dar as mãos. Hoje sem dar as mãos, né? Hoje sem aquela alegria que faz o Placar Eletrônico com muito bom humor. Flávio, seu destaque. Vamos começar o Placar Eletrônico aqui porque a gente tem uma responsabilidade com o nosso telespectador. Primeiramente, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Moselli, prazer dividir a bancada contigo. Flávio. Monteiro e Ale que estão em casa. Sidão e Jaime dando um suporte para nós aqui, como sempre. Um grande abraço para eles também, que eles são muito importantes para nós. Bom, eu vou falar do jogo do Palmeiras de forma rápida, porque depois nós vamos ter tempo para poder falar mais especificamente dos jogos, né? O Luxemburgo, eu não vou dizer que ele está perdido, porque o Luxemburgo tem experiência e capacidade para não estar perdido. O que ele está sendo nesse momento é teimoso. Ele está insistindo com situações que não tem como dar certo. Não tem. Ele precisa ter coragem e colocar os meninos para jogar. Patrick Vieira tem que jogar. Talvez o Gabriel Menino tenha que jogar. Os meninos estão voando e têm capacidade, estão preparados para jogar. Já jogou até Libertadores o Gabriel Menino improvisado na lateral. Então o Luxemburgo tem que parar de escalar Bruno Henrique e Ramírez, que são 2 volantes lentos, que não têm poder de recuperação, entendeu? E que também não fazem a transição. E para piorar, ele insiste colocando 4 atacantes, achando que o Dudu, um jogador que tem uma característica aguda de jogar, é um jogador que segura a bola, que gosta muito do drible, do confronto 1 a 1. Esse jogador não pode jogar armando o time. Ele não consegue passar uma bola de primeira, porque ele não sabe, não é característica dele. Então, Luxemburgo, você precisa mexer no time. Todo mundo sabe, inclusive você já sabe, mas você está sendo teimoso, está insistindo. Você vai acabar morrendo abraçado nesse esquema. No Campeonato Paulista não, que eu acho que o Palmeiras vai passar. Mas na hora que afunilar os campeonatos, se você insistir nessa loucura, você vai colocar o ano do Palmeiras a perder. Tá aí o destaque de Flávio. O senhor adora o Luxemburgo. Ele fala, mas fala com pesar. Ele fala, mas ele fala por dentro assim, triste, magoado, porque ele ama. Ele é uma Vanderlete.
É isso que ele é, uma Vanderlete. Né? Tá aí o destaque de Flávio Bagnoli. O Ademir, hoje não tem cumprimento, Ademir da Guia da Mesa. Eu trouxe propositadamente uma bola do Milan, uma bola da Inter de Milão, porque sabemos a situação dos nossos irmãos italianos, o que estão passando lá. Complicado. Né? Seu destaque, Moselli, de hoje, mais uma vez, responsabilidade. Essa é a palavra. A palavra não é pânico, a palavra não é nada, a palavra é responsabilidade. É hora do Brasil mudar. Meu destaque, um abraço para todo o pessoal que está assistindo a gente aí. O Murilo falou bem na abertura aí, cuidado, responsabilidade, isso aí é fundamental. O meu destaque é do Corinthians, né? Uma tristeza ver o Corinthians desse jeito aí, uma nação de 35 milhões de torcedores e um time desse daí. E só para destacar a tentativa do técnico de melhorar o time com o Janderson, Wagner Love e Arauz. Eu nunca vi isso aí. Depois a gente fala mais. Impressionante a situação do Corinthians. Tá aí o destaque de Nivaldo Moselli falando do Corinthians, que só empatou com o Ituano. Eu vou falar para vocês, enquanto você vê na sua tela aí a classificação do Paulistão agora. O Grupo A, o Santos tem 15 pontos, o Oeste 10, o Água Santa 10, a Ponte Preta 7. O Grupo B tem Santo André 19, Palmeiras 19, Novo Horizontino 16 e Botafogo 8 pontos. O São Paulo tem 18 no Grupo C, Mirassol 16, Inter de Limeira 11, Ituano 10. O Bragantino vem com 17 pontos no Grupo D, Guarani 13, Corinthians e Ferroviária tem 11 pontos. Essa é a classificação do Campeonato Paulista. E a gente não pode, né? De novo, nós temos que falar de tudo, né? A CBF já cancelou tudo também, os eventos esportivos maiores estão sendo cancelados. A Champions foi cancelado, o Campeonato Inglês foi cancelado. O Rooney, né, deu uma cornetada gigante lá na Premier League, né, porque não tinha sido cancelado antes e agora esse final de semana eles pararam. Então isso é uma coisa que a gente não pode ignorar e a gente obviamente tem responsabilidade. Então vamos aqui nessa mesa procurar falar do que aconteceu, né, no final de semana, dos jogos que ainda teve e vamos ver até segunda-feira que vem o que vai poder ter, o que não vai poder ter, mas com muita responsabilidade acima de tudo. Quero primeiro questionar os senhores aqui, porque o senhor veio aqui falar de Palmeiras, o senhor veio falar de Corinthians e ninguém falou do São Paulo, que virou sobre o Santos. Nós vamos falar. Que venceu de 3-0 a LDU no meio de semana. O senhor pega no pé do Tricolor e o senhor também pega no pé do Tricolor, para alegria do Tico. Tico, um abraço para você da LPM, para alegria do Ale Botelho, para alegria de todo o São Paulino. E o Flávio depois vai ficar bravo comigo. Eu quero falar do clássico primeiro. Eu quero falar da vitória do Tricolor. A vitória. Fale do jogo. Quer que eu falo? Fale do jogo, seu Mocelli. Eu vou falar para você. Da virada do São Paulo, 2-1 sobre o Santos, que era não sei o quê, que estava em evidência. Acompanhou de São Paulo. O destaque meu e do Flávio foi para equipes que estão decepcionando. Nossa, mas parecia primeiro ponto. Um velório. Aí ponto. Nossa. Agora vamos falar do São Paulo. Destaque é coisa boa. Eu tive a oportunidade de falar no programa anterior que o São Paulo, dos 4 grandes da capital, o São Paulo é que está apresentando o melhor futebol. Eu tinha falado isso aí já há um mês atrás, que o Fernando Diniz está fazendo um bom trabalho, está arrumando o time devagarinho, dá gosto ver o São Paulo jogar. Não é um excelente time ainda, tudo, mas é um time mais arrumado, se apresenta melhor, joga melhor, tem um padrão de jogo definido, tem os meninos lá que estão fazendo sucesso, estão entrando devagar também, está aproveitando. Então o São Paulo é um time que está preparado já. Nesse tempo que teve nós temos o quê? 1 mês, 2 meses de futebol, o São Paulo apresenta isso aí bem melhor que o Palmeiras, por exemplo, que tem muito mais condição financeira. Então o São Paulo está apresentando um futebol bom mesmo. E a recuperação do Pato é outro destaque também, que o Fernando Diniz era um psicólogo formado. A gente via ele conversando nos treinos muito com o Pato, deixou ele na reserva, foi com calma recuperando. É isso que eu acho que é o papel do técnico também. Fazer isso aí, recuperar os jogadores, conversar, colocar na hora certa, aí o aproveitamento é bem melhor. Então, parabéns ao Fernando Diniz, que foi muito criticado. Ainda falam que é uma dúvida. Não é, o Fernando Diniz é uma realidade. Dos técnicos dessa geração,
que estão falando técnico exterior, não. Ele está aqui, é brasileiro, é nosso, formado aqui, começou no Paulista de Jundiaí, e está aí, o Fernando Diniz, parabéns para ele, parabéns para o São Paulo também, que está fazendo, na minha opinião, é o time que dos 4 joga melhor. Ô Flávio, o Jobson acabou com o jogo sendo expulso, naquele momento, aquele lance ali, ele realmente destruiu, porque é difícil, né? E o jogador de futebol, quando dá entrevista no final do jogo, fala que não foi para não queimar o cara, para não queimar o companheiro, mas a expulsão ali naquele momento do jogo realmente altera, né, a performance do jogo ao todo, né? Completamente. O jogo estava parelho, né? Não foi um jogo ruim, foi um bom jogo. E o Santos estava ganhando quando ele foi expulso. O Santos estava ganhando. Se acaba o primeiro tempo, 11 contra 11. E jogando bem, né, Flávio? Jogando bem. Ó, o Gesualdo, ele tá calando a boca de muita gente. As pessoas estavam criticando ele de forma absurda. Ele não tinha tido tempo nenhum para começar a desenvolver o trabalho. O modo dele enxergar futebol é completamente diferente do Sampaoli, então tem uma mudança mesmo de postura, de posicionamento. E para isso acontecer, precisa treinar. O que acontece é o seguinte, o Santos perdeu a defesa inteira. Saiu o Vitor Ferraz, foi pro Grêmio, o Jorge foi embora, o Gustavo Henrique, que era um zagueiraço, foi pro Flamengo, entendeu? A defesa inteira mudou. Pra pior, porque os caras que estão jogando eram muito piores do que esses caras que saíram. Então, assim, não é do dia pra noite. É diferente, já é diferente do que está acontecendo com o Thiago Nunes, que nós vamos falar depois, que ele também precisa de tempo porque está mudando. Mas o Gesualdo, ele vem arrumando o Santos. O Santos é um time muito mais organizado, vem evoluindo jogo a jogo. E, na minha opinião, se o Jobson não fosse expulso, respondendo a sua pergunta, Murilo, eu acho que o Santos não teria perdido o jogo. É uma incógnita, tá? É uma opinião minha, pelo que eu estava vendo, do jeito que o jogo estava desenhado, que a tendência era o São Paulo se abrir mais no segundo tempo, certo? Porque ia ter que buscar a vitória. E se tivesse 11 contra 11... jogar exposto contra o Santos com a velocidade do Soteldo e também do Sacha é muito arriscado, porque o Soteldo é um jogador muito rápido. Se ele tiver espaço, ele cria problemas, a gente já sabe. E tudo isso foi por água por conta da expulsão do Jobson. Eu acho que ele foi o grande responsável pela derrota do Santos. Mas, como você disse, né? O elenco tem que ter também uma unidade, uma amizade, um companheirismo. Ninguém vai, na mídia, dar uma entrevista e falar assim, viu, nós perdemos porque esse cara afundou o barco. Ninguém vai fazer isso. Mas nós aqui podemos falar. Na minha opinião, eu acho que ele foi o grande responsável pela derrota do Santos. Ô Moselli, você acha que o fato do São Paulo estar armando o jogo ali com o Daniel Alves e com o Tietê, eles estão melhorando essa armação de jogo para que a bola chegue melhor no ataque? Isso aí é fundamental, né, Murilo? Isso aí eu acho que o futebol, a principal arma do futebol moderno são os dois volantes. A gente vê isso no Liverpool, vê no Real Madrid, vê no City, dois volantes que distribuem o jogo bem, eles passam bem. Tanto o Daniel Alves, que dificilmente ele erra um passe, e também o jeito de compor a defesa também, que o Daniel Alves, por exemplo, ele é também lateral, então ele tem noção de uma cobertura, como o Tietê também faz muito isso na subida do Reinaldo. Então o São Paulo, você citou bem, a peça principal, o setor principal do São Paulo que está fazendo a diferença, principalmente Daniel Alves e Tietê, é a saída de bola. Eu acho isso aí. O senhor, no segundo bloco, a gente vai ter que falar da Champions League também, que o Liverpool deu adeus à Champions League. Mas jogou ainda. Não, eu só estou perguntando, o senhor já está querendo se defender. Jogou. Mas está eliminado. Está eliminado. Mas está eliminado. Mas jogou futebol, uma aula de futebol. Aula de quem? Do Klopp ou do Simeone? Do Liverpool. Do Klopp, do jeito que o Liverpool tentou. Mas deu aula e perdeu? Não, o goleiro pegou tudo. Pegou tudo. Mas o Atlético tem mérito. Não, lógico. No segundo bloco, calma. Eu só perguntei porque ele estava citando aqui. Simeone, argentino, futuro técnico da seleção argentina na Copa.
Não fala assim que o Flávio fica chateado que ele já quer levar pro Palmeiras. Quer levar o quê? Quer levar pro Palmeiras. Quer levar pro Palmeiras? Não, o senhor quer levar todo mundo pro Palmeiras. Eu não quero levar. O senhor quer levar todo mundo pro Palmeiras. Eu só quero que o Luxemburgo pare de ser teimoso e fazer essas bobagens que ele tá fazendo. Mas só uma palhinha, Já. Agora o assunto é tricolor. Mais da expulsão do Jobson. O jogador de futebol também, a não ser que tem, quando ele vai para campo, depende muito do técnico também, de conversa no vestiário, para não prejudicar a equipe. Nós tivemos outro exemplo do Felipe Melo, a entrada que ele deu no começo do jogo, do jogador, nós vamos chegar lá também nisso. Então isso aí, o jogador tem que ter na cabeça que tem que jogar bola. São lances infantis que prejudicam a equipe. E o técnico tem que tomar uma posição aí. Mocelli, mas você está falando uma coisa tão interessante. Impressionante mas a cultura. Eu vou colocar em pauta aqui em discussão sobre momentos decisivos. Todo time precisa de jogador decisivo. Olha quanto é importante você estar falando. O Jobson foi decisivo negativamente. Agora eu faço uma pergunta para você. Se por exemplo, o jogo do Palmeiras, no primeiro tempo, o Luiz Adriano perdeu um gol cara a cara, a bola sobrou pro William, chutou por cima. Teve um do Rony dentro do gol. Depois o Dudu chutou a bola na trave, o Rony perdeu um outro gol. Não tem jogador decisivo. O que a gente fala é o seguinte, o cara que põe a bola dentro do gol. O São Paulo passou aí 1 mês e meio, chegando. Ninguém põe a bola dentro do gol. O que você está falando é tão sério, porque o que acontece? O jogo de futebol nada mais é que um jogo de 90 minutos, onde durante 3 minutos tem lance decisivo. Um lance decisivo, que o cara perdeu a cabeça, deu uma cotovelada, que o cara fez isso, que o cara fez o gol, que o cara deu um passe certo. Por que isso não é trabalhado nos treinamentos? Por que isso não é trabalhado na psicologia do treinador dentro do clube? Para saber, você é o cara desse... Você sabe que durante 90... Eu preciso de um passe. Você acertou esse passe, você acertou... Não. É tudo cabeça de bagre. O fisiologista entra, o cara tá treinando. O fisiologista fala, dá seu dedo, pá, fura, pode sair do treino. Não pode mais porque você... Cara, os caras não vão crescer nunca. O futebol brasileiro, há 2 anos atrás, era nivelado por baixo. Você ia falar que o jogo foi... o Palmeiras empatou, mas tudo bem. Agora tem o Flamengo. Agora nada tá tudo bem mais. Por quê? Porque sempre foi nivelado por baixo. Então... Falta jogador decisivo, Flávio. Falta momento decisivo. É o que está faltando no Brasil. O Brasil vai perder Copa, aí o Brasil pressiona, mas ninguém faz o gol. Sabe o lance? Aí perde no final, perdeu uma Copa, perdeu 2, perdeu 3. Que falta nisso, Flávio? Falta jogador decisivo. Você acabou de citar o Flamengo, que o Flamengo está sobrando, ganhando tudo, porque o Flamengo tem 3, 4 caras decisivos. Se sobra para o Bruno Henrique, ele guarda, sobra para o Gabigol, ele guarda, o Arrascaeta faz gol à torta e direito, o Everton Ribeiro também faz menos gol que os outros, mas quando ele não faz o gol, 80% dos passes saem do pé dele. O Flamengo tem um quarteto de frente que os 4 decidem jogos. Aí você pega o Palmeiras, tem um bom elenco? Tem, na minha opinião. Tem muito bons jogadores do Palmeiras. Dá para compor de várias formas. Mas o Palmeiras não tem jogador que vai lá e decide. O melhorzinho é o Dudu, que é um jogador que joga aberto, não é um cara que joga dentro da área mesmo, ali. Tem o Luiz Adriano, fez 3 gols outro dia, já fez 3 hat-trick, ok, ótimo. Mas eu não vejo o Luiz Adriano um cara quando o pau comer mesmo, que vai chegar uma semifinal de Libertadores na Argentina, eu não consigo ver que o Palmeiras tem esse jogador, que o São Paulo tem esse jogador. O São Paulo tá melhorando, tá, mas o São Paulo não tem. O Pato não é esse cara, esse Pablo não é esse cara, nem esse Antony também não é, já foi vendido, nem sei porque tá jogando, porque o jogador vendido nem tem que pôr pra jogar mais, já tá com a cabeça lá nos euros. Então é isso. O futebol brasileiro, eu concordo com você, não tem jogador decisivo, não tem. E precisa trabalhar isso, Mozelli. Claro, o futebol não tem si também, né? A gente tem que estar preparado para isso. Mas quantos gols o São Paulo perdeu nos últimos 8 jogos? Pelo amor de Deus. Se Deus. fizesse o gol, mudava o resultado, mudava o clima, mudava o perfil, mudava a confiança. Inclusive o que perdeu na Libertadores, o jogo lá do, como é que Pelo chama? amor Nacional. do Binacional. O São Paulo perdeu de um time que apanhou de 8 do River. Não é possível que só Não a é que o altitude é Murilo tá suficiente para falando, fazer perderam isso. gols. Pelo amor de Deus. Mas isso acontece no futebol brasileiro. É uma coisa cultural que não se trabalha. Cultural. Parece jogo de futebol sem Cultural. trave. Sabe uma coisa ridícula? Jogo de futebol sem trave. Todo mundo se mata, mas na hora de resolver a parada ninguém resolve. E aí o time jogou mal, o técnico cai,
o zagueiro não serve, o goleiro tomou foi falha do goleiro. Ah, mas o Cássio falhou. Tá bom, o Cássio falhou, mas por que o Corinthians não fez 5 gols no Ituano? Ó, é brincadeira também. O que se fala muito, passa muito pano no ataque, na moçadinha que tem que resolver o problema. O Corinthians do meio pra frente. E um detalhe depois nós também, vamos falar. Não, beleza, mas tem que... Não dá pra esperar nada desse... Mas estamos falando de todos, Flávio. Nós estamos falando do futebol brasileiro. Futebol brasileiro que não põe a bola dentro do gol. Estamos falando do futebol brasileiro em si. Mas não tem qualidade. Como é que tudo bem que não tem, mas vai treinar. Vai treinar. Não tem qualidade. Emendando o que o Murilo está falando com muita propriedade, a gente vê, por exemplo, o técnico, o treinador. O jogador perde gol. Se o juiz errar um lance, o treinador vai na coletiva e detona o juiz. E esquece que ele está treinando o time uma semana e os caras perdendo o gol. Você vê, então, o Cássio falhou ontem um lance e ele interferiu no resultado do jogo, negativamente. Então, só para resumir também. Interferiu porque o ataque não fez 5 gols. Aí é que tá. Aí é simples falar. Mas são coisas distintas. Não, eu concordo que são coisas distintas. Outra coisa, outra coisa. Mas, você não está falando de jogadas decisivas? Uma falha do goleiro é uma jogada decisiva. Ele prejudica o time. Perfeito, Flávio, mas eu estou dizendo que tanto São Paulo, Corinthians e Palmeiras, na hora de ter jogadores decisivos, o Santos também, você fez o gol, o Flamengo jogou mal contra a Portuguesa agora, jogou mal. Em 5 minutos fez 2 gols e ganhou o jogo. Fez 2 gols e ganhou o jogo. Como ele ganhou a Libertadores do Flamengo? Então, na final contra o River Plate, estava pior, o River Plate estava melhor no jogo, no final, 2 gols decisivos de novo. Isso faz toda a diferença. E por que não é trabalhado psicologicamente, confiança? Eu preciso de um momento, um chute, um gol, acabou o jogo. Vamos embora para casa, levamos a taça. Falta muito, né, Moisés? Falta, para dar exemplo, falta Romário e Ronaldo Fenômeno. Não, mas não é só isso. Aí era gol. Sabe o que é isso? É qualidade. Que nem, cheiro de gol. Eu lembro, por exemplo, ele enche o saco que eu falo do Palmeiras, né? Mas eu lembro do Evair. A frieza que ele tinha para fazer o gol. Às vezes ele pegava a bola numa jogada extremamente difícil. A calma que ele tinha para achar uma solução, ou fazer o gol, ou dar um passe. Né? Então, bem lembrado. Eu lembro o Evair quando estou jogando no condomínio, Flávio. Quando ele dá. O senhor quando cruza a bola pra mim, quando ele bate pênalti. Quando o senhor cruza a bola pra mim, Flávio, no condomínio. Você quer saber a verdade? Por favor, o telespectador quer saber. Eu cruzo e vou pra Alambrado comemorar, que eu sei que vai ser gol. Eu sou um monstro, Moselli. Eu sou decisivo, Moselli. Só que pipoca, só que pipoca. Teve um jogo duro lá no condomínio, ele não jogou. Eu vou querer ver essa semana aqui. Puxou a panturrilha, pipocou. Eu vou querer ver essa semana aqui, a folha salarial. Porque não é possível, se ele está ganhando mais que eu. Não é isso, Depois desse elogio aí... São cruzamentos, Moselli. Não, eu vou ver, eu quero ver. O Monteiro já ganha mais. Agora ele também. Ah, mas a semana passada nós fizemos reunião, renovei meu contrato até 2021. Mas eu quero ver. E, Moselli, falando do Santos também, né? O Santos não pode ser tão criticado porque estava vindo resultados positivos. Não acho que jogou mal, porque inclusive estava ganhando o jogo até a expulsão do Jobson. E o Gesualdo vem fazendo um trabalho que está dando estabilidade, porque é o que o Flávio falou. Não tem jeito, você perdeu 6, 7 jogadores ali que estavam jogando. Né? E o Marinho ainda não está jogando, que é um cara importante. O Flávio resumiu tudo do Santos. É isso aí, não. O time está limitadíssimo. É o que tem lá. A saída dos jogadores praticamente destruiu a defesa. E distraiu também o goleiro reserva, que esse daí é um goleiro que não inspira muita confiança, pelo menos para mim. O Vanderlei é muito mais goleiro o Vanderlei foi pro Grêmio. Então perdeu também um goleiro que ele teria como opção de mudar. Ele não tem isso aí. Não é culpa do Gesualdo, é culpa de quem da diretoria que não repôs a altura. Então eu acho que o Santos está no limite dele. O Santos está jogando o que dá para jogar. Mais que isso, não espera que não vai acontecer. Pode ir até o fim do ano assim, vai desse jeito. Vai com o Sacha, vai com o Soteldo, vai com o Sanches, né? Muito bom. Esse é jogador bom. E o Marinho. Você espera dele. A volta do Marinho pode melhorar um pouco. Mas até o final do ano, eu acho que esse ano aqui, se não contratar ninguém, se ficar, é nesse limite. O Santos precisa contratar. É o limite que está. Não pode falar, o Santos está jogando mal. Não está no limite dele. Mas um outro problema também que eu acho que interfere dentro de campo é a questão da gestão.
Esse presidente do Santos, ele só... Eu não vejo uma entrevista dele que ele não cria uma polêmica. Eu olhando de fora, a gente não faz parte dos bastidores do Santos, mas eu percebo que é uma gestão completamente perdida. O Lucas Veríssimo deu uma entrevista no jogo retrasado, falou que precisa ser valorizado, senão vai embora. O cara publicamente, o ano passado teve jogador que o Marinho pediu publicamente para pagar o salário. Falou, presidente, amanhã vamos fazer uma reunião lá para o senhor pagar o salário. Falar isso na imprensa. Aí nessa questão, Flávio, tudo também... perdida. É uma gestão perdida do Santos. O Lucas Veríssimo não pode dar uma entrevista também, né? Porque a gente passa muito pano aqui. Com um contrato até 2021, 2022. Mas o cara já deve estar no limite. Tudo Murilo. bem, Flávio, mas ele não pode falar contra a empresa dele. Eu não tô defendendo é a empresa dele. Ele vai lá internamente, ele descasca, mas na empresa... Eu não estou defendendo ele. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Perfeito, concordo. O fato dele ter feito isso mostra que a empresa que ele trabalha não tem comando nenhum. Isso é verdade. Essa é a questão. Isso é verdade. E faz muita diferença. E não tem mesmo, a realidade é essa. Isso. Sempre foi muito movido a paixão, né? Não foi movido a profissionalismo ali de você tá no dia a dia ali. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e depois do intervalo nós vamos falar de Palmeiras, vamos falar de Corinthians, vamos falar do que aconteceu a semana passada na Champions League, que Neymar mais uma vez vai falar decidiu. da Champions? E o Liverpool deu adeus à Champions League. O placar eletrônico volta já. O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Estamos de volta com mais aqui do Placar Eletrônico. Mandar um abraço para o Tico da LPM. Tico, o São Paulo ganhou, venceu no meio de semana, venceu no final de semana também o Clássico. Um abraço para você, para a LPM. Aí sim o São Paulo está tendo um comportamento campeão igual a LPM. Se você quer tecnologia, liga lá, fala com aquela equipe maravilhosa que te vende tecnologia, te entrega tecnologia. Essa empresa que tem um know-how fantástico, um know-how extraordinário. Um abraço a todos vocês e muito obrigado pela parceria aqui com o Placar Eletrônico. E agora vamos falar de Palmeiras, vamos falar de Corinthians, né? Vamos falar de responsabilidade também. Quero lembrar você, estamos numa semana difícil no Brasil, numa segunda-feira difícil, e é hora de responsabilidade, é hora do brasileiro mostrar educação e responsabilidade, seguir as normas, seguir as regras, e com certeza absoluta nós vamos tirar de letra o que está acontecendo. Leve a sério, não brinque como nós ficamos brincando direto em grupos de WhatsApp, fazemos piada. É um momento de responsabilidade e educação que o brasileiro com certeza vai tirar de letra, com Deus no comando sempre. Flavinho, e aí, vamos falar do Palmeiras então? Vamos lá. Não sei se o senhor tem alguma explicação, né? Eu quero explicações. Porque o Luxemburgo mantém o Dudu no meio-campo. Ele quer fazer o quadrado mágico na frente, Dudu, William, Luiz Adriano e Rony. Ele quer repetir o que ele fez em 96, quando tinha Rivaldo, Miller, Djalminha. Ele quer... Por que ele mantém? Ele quer que esse quadrado dê certo? Ele quer testar isso 10 jogos? Qual será a intenção de Vanderlei Luxemburgo? Não, ele quer que dê certo, óbvio. Né? Não dá, a gente não pode nem pensar em achar que ele está fazendo isso que ele quer que dê errado. Óbvio que ele quer que dê certo, mas não vai dar. Não vai dar. Porque esses jogadores não têm característica para fazer esse modelo que ele está querendo implementar dar certo. Mas, por exemplo... Você deu o quarteto mágico de 96 do Palmeiras. Tinha 2 meias de altíssimo nível. Rivaldo e Djalminha. Você está falando do Flamengo. Tem o Everton Ribeiro e tem o Arrascaeta.
que variam o posicionamento. No caso do Palmeiras não tem nenhum, você está falando. Porque nenhum é meia. Não, os tem, no elenco tem, mas quando eles entram, não, eles tudo também bem, não jogam nada. Tô falando dos 4 que estão jogando. Dudu, Rony, Luiz Adriano e William. Nenhum é meia. Não, são 4 jogadores incisivos que são atacantes. Eles não têm característica de enxergar o jogo, de achar um passe em profundidade, um atacante. O Luiz Adriano, que tem como característica entrar muito no facão, né? E receber uma bola em profundidade. Quem que vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Eles não sabem fazer isso. Então o que o Luxemburgo está fazendo é uma loucura. Agora, por que também ele está fazendo isso? Porque o Palmeiras tem 3 meias, que é o Scarpa, o Lucas Lima e o Rafael Veiga, que quando eles entram, eles não jogam nada. Ele falou assim, precisa de ritmo, precisa disso, precisa daquilo. Eu entendo, eu até concordo. Mas quando o cara recebe uma oportunidade, muitas vezes contra time pequeno, contra time muito inferior tecnicamente ao Palmeiras, eles também não conseguem jogar. Então, o Palmeiras tem que decidir. E o Luxemburgo tem que resolver. Parar de pôr jogador com nome, como é o caso que ele está usando o Bruno Henrique e o Ramírez. Os caras estão jogando com nome. Eles não podem jogar. Eles não podem jogar, porque eles são lentos. Hoje, se você tem jogador com condições melhores para desenvolver o papel dentro de campo, você tem que pôr. Não interessa que é menino. Esse Patrick de Paula, não sei se você tem assistido os jogos, ele está preparado. Ele é menino, mas está preparado, parece veterano jogando. Eficiente, marca bem, tem uma baita saída de bola, não perde uma bola de cabeça, é grande, forte. Gabriel Menino a mesma coisa, começou o ano como titular, jogando muito. Jogou o clássico contra o São Paulo, foi o melhor jogador do Palmeiras no clássico. Jogou Libertadores improvisado na lateral, foi muito bem. Põe pra jogar, Luxemburgo, para de insistir com esses caras. E o Palmeiras, falando do jogo contra a Inter, o Palmeiras sucumbiu por conta disso. Aí depois do intervalo ele tem que gastar 2 substituições para tirar os 2 volantes e colocar o menino para jogar. E depois o Zé Rafael também, que na minha opinião pode render ali, é também uma opção, mas que também não jogou bem. Estava num dia infeliz. E fica pior para dar certo o quadrado dele ali com o Bruno Henrique e o Ramírez pela lentidão deles, né? Com certeza. Aí piora, né? Com certeza. Porque se tem esse quadrado e tem alguém alimentando mas na verdade esse quadrado... não tem quadrado nenhum, né? Ele monta 3 aqui com o Dudu centralizado. É o que ele quer montar, ele quer montar ali, ele quer montar o esquema... Mas eu não estou entendendo, o Luxemburgo é um cara experiente, é um cara que no histórico da carreira dele, é um cara que sempre soube montar times organizados, que jogavam de forma organizada, que tocavam bem a bola, envolviam o adversário. E com esses jogadores que ele está escolhendo, é impossível fazer isso. Quer ver o maior sinal disso? Você assistiu o jogo contra a Inter? Sim. É nítido que aumentaram as quantidades de bolas longas. Sim. Por O quê? famoso chutão. Mas por quê? Por que isso aumentou? Porque não tem meio campo, o coração do time é o meio campo. Se você não tem jogador criativo, aquele cara que aparece no espaço, segura a bola, pensa o jogo, cadencia o jogo, o time vai fazer o quê? Porque os jogadores de defesa não têm capacidade técnica para fazer isso. Os volantes são lentos. E os caras que estão do meio para frente são um monte de atacante que só pensa em ir para cima. Como que isso vai dar certo? Bonito, moça. Ele não para. O Flávio falando certo. Se deixa ele falar, vai acabar o programa. O Flávio falando do Palmeiras é mais ou menos igual o presidente do Santos. Ele é passional, ele chora, ele se emociona. Nada disso. Entendeu? Vai acabar o Eu programa. tô falando a verdade. É bonito isso, né? Horário, vai acabar. Eu tô falando a verdade. Terminou? É mentira o que eu falei? Não, eu não falei que é mentira, eu perguntei se o senhor terminou. Agora, sabe o que o Eu Mozelli posso vai perguntar fazer? pro Mozelli? Ele vai falar que ele concorda com Ou tudo que eu falei. Ademir da Guia da Mesa, Mozelli. Ademir da Guia. Fale do jogo, né? Fale do jogo. O que o senhor está vendo? Eu vou falar um pouquinho do Luxemburgo. Sociedade Esportiva Palmeiras. O Luxemburgo, ele desacostumou a ter um plantel na mão que nem ele tem. Ele desacostumou, ele passou por times que tinham jogadores limitados e era aqueles 11 que ele tem que fazer milagre. Então, sempre sobressaía Vanderlei Luxemburgo. Foi assim no Vasco, ele pegou o Vasco em último lugar, aí ele tinha só aqueles jogadores, então ele colocava o sistema de jogo dele para aquele time que ele tinha. Aí ele fez o quê? Depois de muitos anos, ele chegou num time que tem opções demais, jogadores bons,
que não pode falar que Lucas Lima, que nem o Flávio falou, Scarpa, tudo, não tem condição de jogar no Palmeiras. Então o que ele está tentando, eu acho que ele está primeiro demorando muito, insistindo com 4 atacantes. Praticamente é 4 atacantes, e o Dudu realmente está perdido. Então o que eu acho? Uma coisa que ele podia fazer diferente, eu sempre falei, eu falei já uma vez isso aí, colocar o Lucas Lima como segundo volante, por exemplo, mas chegar no Lucas Lima e falar, senta aqui comigo, você vai jogar 10 jogos, só se você quebrar a perna eu vou te tirar. Você vai jogar, vai treinar como segundo volante, que você sai bem com a bola, com lançamento rápido, tudo, que é um craque. Mas dá moral pro jogador. Fala, você vai jogar. Aí joga meia hora, tira o cara. No outro jogo joga Scarpa, tira o cara. Aí o Lucasinho espera mais 3 jogos, joga metade. Então, o jogador tem que mostrar tudo. O jogador não é máquina. Ele tem o limite dele, tem a personalidade dele. Tem jogador que tem mais personalidade, tem jogador que tem menos. Ele tem que dar confiança, montar um time. Concordo também, o Dudu tem que ser numa ponta, que ele tem um jogador espetacular. Para mim é o melhor jogador do Brasil, junto com os jogadores do Flamengo, lá o Bruno Henrique, o Gerson. O Dudu é fantástico, agora deixa ele na lateral, na ponta. E o outro que veio agora do Atlético, Rony. O Rony também. E o atacante Luiz Adriano. Pronto, vocês 3 vão jogar aí. E joga com o Lucas Lima de volante e mais um outro meia, que tem o Zé Rafael, tem o Scarpa, mas dá confiança. Monta o time. Eu concordo um pouquinho com o Flávio de jogar os meninos. Como o time está irregular ainda, está se achando, pode queimar algum menino. E, por exemplo, o Rocha lá, ele é um jogador bom. Então você fala, pode pôr o Gabriel Menino, mas o Rocha está dando conta. Ele joga. Eu acho que falta no Palmeiras. Eu acho que falta no Palmeiras isso aí, o Luxemburgo montar o time e dar confiança. Fala, eu sou titular do Palmeiras agora. Chega pro Lucas Lima, pro Scarpa, fala, o Scarpa também, não é possível que o cara esqueceu de jogar bola. Tem o Gabriel Menino, concordo com o Flávio, tem o Gueron, né? Verón. O outro menino, o Gabriel Verón. Mas tem o Scarpa que sabe muito mais que ele, na mão dele lá. Então é treinamento, é confiança, é isso que o Vanderlei Luxemburgo, também não vamos detonar ele. Ele está procurando acertar, mas o jeito que ele está fazendo, eu acho que é errado. E outro detalhe importante para não fugir disso, a confiança que ele pega, a responsabilidade que ele dá para o Felipe Melo. E ele dá muita retaguarda ao Felipe Melo. Você acha que se tivesse VAR ele teria sido expulso? Não, lógico, um lance para expulsão assim, não precisava nem VAR. O juiz deveria ter expulsado ele. Então é irresponsabilidade. E ele sabe que o jogador é irresponsável e não vai mudar. O Campeonato Paulista é uma coisa, agora tem a Libertadores. Vai jogar com o River, vai jogar com outros adversários diferentes, então cuidado e tem que mexer na cabeça do Felipe Melo. Mas tem 2 pontos aí que você falou aí que é o seguinte. Você falou, tem que ter cuidado para não queimar os meninos. Só que é o seguinte, o time oscila, joga mal. Põe o menino, o time melhora. Põe o menino, o time melhora. Mas aí que tá, Flávio. Pois ele na Libertadores, na fogueira, ele foi... Eu sei, tempo Flávio, que ele jogou, mas ele foi melhor no campo. Flávio, vê os jogos que começaram com os meninos, não foi igual, tiraram os meninos. Não, com o Patrick de Paula foi igual, jogou muito bem. Outra coisa que você falou do Lucas Lima, precisa dar segurança, dar tempo. Só te lembrando, o Lucas Lima está 3 anos no Palmeiras, já passou todos os técnicos, já teve todas as chances. Ele já teve sequência de 10, 15, 20 jogos, ele já teve. Mas não jogou mal também, Flávio. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o Lucas Lima, ele não é o Lucas Lima que todo mundo esperava que ele fosse. Ele ganha 800 pau por mês. Ele não produz nada, ele faz 1, 2 gols por ano, dá um passinho de gol a cada 6 meses. É muito pouco para um jogador que tem o nome e a fama do Lucas Lima. Eu acho. Tem um exemplo, Flávio, por mês. É isso. Tempo. Flávio, um exemplo é o Pato. Você está falando do Lucas Lima, o Pato. O Fernando Diniz conversou com ele. Falou, deu confiança, não vou te tirar, você vai jogar. O que está acontecendo? O jogo ele está melhorando. Mas o Felipão já fez isso com o Lucas Lima. Todo mundo já fez isso com o Lucas Lima. E ele não vai. Chega de falar de Palmeiras, porque se deixar, o Flávio vai passar até a madrugada aqui falando do Palmeiras. Ele falou mais que eu. A verdade é a seguinte, Luxemburgo tem um baita time lá. Isso aí. O Luxemburgo tem
e não encontrou ainda Isso. o que se espera. Tanto que tem torcedor já pedindo a saída dele, um monte de coisa que é um resumindo, exagero. é isso aí mesmo. Mas ele não encontrou ainda. Porque qual a expectativa? Trouxeram o Luxemburgo para um excelente elenco, ok? A expectativa é que tivesse acertado aquele time que vai fazer 3, 4 no Paulista, que vai ganhar e vai se impor. O que se viu contra o Inter de Limeira foi um jogo ali onde o Palmeiras teve um pouco mais de chances de gol, por valores individuais, por algumas jogadas individuais do Dudu, do Rony, do William, do Luiz, mas não se impõe. Não é um jogo que você se impõe e isso se espera do Luxemburgo. Vamos aguardar. Viu, Murilo, só um exemplo do que eu estava falando tudo do Lucas Lima ou Gustavo Scarpa, o que o técnico do Flamengo fez com o Gerson. O Gerson era meia. Agora ele está como segundo volante, que é a posição que eu estou falando para o Lucas mas Lima. Ele eu concordo com você sobre a saída. Agora, deixar o Lucas Lima de segundo volante, eu faço um ponto de interrogação. É uma ideia. Será que ele ia dar conta de marcar? Porque para você colocar ali, você tem que realmente roubar a bola, que você falou. A hora que chegar os jogos da Libertadores pau a pau com o argentino ali, ele e vai o cara marcar. tiver que marcar e ganhar o meio campo, é o que o Flávio está dizendo. O Palmeiras, nos últimos 3, 4 anos, nunca ganhou o meio campo. Até por estilo. Agora, e se esperava que o Luxemburgo ia fazer isso, ele continua igual. 3, 4 atacantes. E tem jogador para Agora, a última coisa sobre o Palmeiras. Poucos times, ou nenhum time, o Flamengo tem, vamos tirar o Flamengo fora. Não tem atacantes que nem Rony, Luiz Adriano e Dudu. Pelo amor de Deus. forte, É um trio trio forte. que Mas se deixar... eu acho que de performance ele tá o Flamengo, depois tem Palmeiras, Grêmio, o São Paulo tá aqui no nível Tem o Inter intermediário, também, o Inter, né? O Inter de Porto Alegre que tá se acertando lá com o Cudê, né? Legal. Mas... eu esqueci de cobrar você. Pois não, senhor? Na segunda-feira, eu estava assistindo o programa, não foi falado Do que o quê? meu Boca Juniors ficou campeão argentino com gol Eu de falei. Carlitos Eu falei, Tevez. eu Mas falei. falou de passagem. Mas falei. Não vale assim. Tem Carlito Tevez, gol dele, título do O Boca. meu Boca Olha que eu Juniors. tenho- Meu Boca, eu sou sócio. Por que o senhor não muda pra Argentina? Eu sou sócio Vai do pra lá, Boca. vai morar Vai lá em na Buenos Argentina. Aires, hein? você Eu fica fica lá. Eu durmo com a camisa do Boca. Fica lá em Buenos Aires, O vai coronavírus pra lá. lá tem muito pouco. Não. Vai pra lá, pega o avião, vai morar em Eu Buenos durmo com a Aires. camisa do Boquita. É, dorme lá embaixo da arquibancada lá da Bomboneira, vai pra lá. Tem um amarelo e um azul. O Vai assunto dormir, vai. agora é Corinthians. O senhor tá proibido de Parabéns falar pro de Boca, tá Juniors. aí, né? Parabéns ao Parabéns Boca pro Juniors que Boca. ganhou, mas o senhor tá Parabéns pro proibido. Boca Juniors. Eu assistindo, ela fala rapidinho. Vai, O assunto agora tá é bem. Thiago Nunes, Corinthians, Cássio, Timão e o empate com o Ituano. Moselli, e aí? Empatou com o Ituano, está correndo risco, né, de grande de não classificar para o Campeonato Paulista. Thiago Nunes, contestadíssimo. Mano Menezes, será? E aí, Moselli? Não, pelo amor de Deus, aí volta. É o que estão falando na Volta internet, tudo. é o que estão falando aqui dos tweets. Vai é. ser Porque ele. o Jaime já me cantou a bola hoje Vai aqui, ser entendeu? ele. Ele já ajudou a derrubar o Cruzeiro lá, mano. Ele saiu Não, de vai fininho. ser ele. Ele saiu de fininho, mas ele tem culpa. Espera que ele tá chegando. Quem derrubou o Cruzeiro muito foi ele. Pelo amor de Deus, fica longe de lá. O Thiago não tem, é a mesma coisa, ele não tem o material que, por exemplo, o Palmeiras tem, o São Paulo tem. São Paulo tem jogadores, tem opção, o Corinthians não tem. Eu citei no destaque, você depender de uma mudança para mudar o estilo de jogo, você vir com Wagner Love, Arauz e Janderson, você não tem esperança nenhuma que vai acontecer um lance diferente do que estava. Ele errou ontem, eu acho que ele errou, de tirar o Bozelli, mas ele não deram ainda material humano. Trouxeram o Luan e o Cantillo, e os dois sozinhos não vão fazer milagre. Aí o quarto zagueiro o Henrique, lá o Pedro Henrique, não é jogador para pôr a camisa do Corinthians. Eu já disse isso aí também, eu acho que quem tem condição de colocar a camisa do Corinthians hoje, Murilo, Flávio, os amigos, Cássio, Fagner, Gil, Cantillo, Luan e Bozelli só. Então não dá para você montar um time, não tem opções. Se sabe, o Pedro Henrique está jogando mal, mas vai por quem? Não tem ninguém. O Fagner sai, vai entrar quem? Então, mas aí o vem a- namorado da mulher melancia Mas- lá.
Sabia disso? O Michel lá? Quem é o namorado da Namorado. Não, a mulher melancia é a esposa do Dentinho. Não, pô. essa daí é a Não. Samambaia. Ah, é Samambaia. Samambaia, O senhor né? tá confundindo melancia com Samambaia, Mas senhor Flávio. É que o... Não. Eu não confunda planta com fruta. Eu esqueço que a especialidade do Moselli é esse tititi, essa fofoca. Não, fofoca. Ele é conhecido Falando aqui em em Jundiaí fofoca, como Moselli Rubens. Flávio- Ok. Falando em fofoca, o Monteiro ligou pra mim ontem, ele tá com melhoras, hein, Monteiro? Não, Ontem melhoras. O Monteiro tá com pedra no rim. Ontem ele já estava melhor, ontem à noite ele estava melhor, que ele me ligou que pro paredão do Big Brother foi o Babu, foi o vamos Babu. dormir. Foi o Babu e o Pyong. Quem que é Babu? Tá bom, o senhor Babu. terminou já. Eu não quero falar desse assunto agora. Quem é Babu? O assunto é Corinthians. O senhor estava falando do Corinthians. Estava falando do Corinthians. É. O Thiago não tem culpa, eu acho. Ele está fazendo o que ele pode num plantel que é limitadíssimo. Limitadíssimo. Mas aí eu venho a plantel do pergunta, Corinthians. Moselli. Se o E não tem plantel... dinheiro. Tá bom, se o plantel é limitadíssimo, não é por isso que o Carille jogava naquele estilo? Pode ser. Pode Mas uma ser. pergunta, você pega o Pode Carille ser. e coloca ele no time do Pode ser. Palmeiras, ele ia jogar naquele estilo? Pode ser. Não, aí ele é diferente. Não, mas fiquei muito criticado Não, também não, por ele, não, por eu isso. tenho- E foi- ele foi- fazia o Corinthians, pelo menos, estar na zona intermediária ali. Foi, Agora foi. tá É, jogado às traças. E eu acho que o Corinthians, eu acho que se é até melhor, eu acho, ficar fora, repensar tudo, não entrar no quadrangular e repensar, montar, Nunca é melhor ficar fora pro trazer Corinthians, jogadores, não adianta, vai entrar, perde o primeiro jogo. Não interessa, mas tem que estar lá, Moselli. Não, Corinthians tem que estar lá. Corinthians, a hora que chega, Camisa chega. é camisa. Mas tá cara. difícil, Camisa hein? é Tá- Eu camisa. sei que tá O difícil, caminho mas tá chega. difícil, o caminho tá Não, difícil. a mesma coisa aconteceu. O Bozelli perde um gol cara a cara. Ele sai com o goleiro, Como chuta sempre. a bola, bate na trave. Como sempre. Então, Como mas é o sempre. que eu tô falando. Se tem Mas jogador tá lá, decisivo Flávio. Mas que não resolve. faz. Eu vou dar 5 exemplos pra Flávio, você. se depender do Wagner Love, não, pelo amor Não de faz o Deus. gol. não tem Põe a jogador. bola pra dentro. Passado, isso aí é passado. E aí, Flávio? O que acontece com o Thiago Nunes é simples. O primeiro ponto, o Moselli já disse. O Corinthians tem um time muito ruim, cara. Desculpa, meus amigos. É ruim. Dos 11 que entram em campo, tem 5, no mínimo, que não pode jamais vestir a camisa do Corinthians. É metade do time. É. Aí você pega um cara que é diferente, como o Cássio, que talvez o maior goleiro da história do Corinthians, pelos títulos por tudo. É o maior goleiro, sim. Apesar Você do vê, Bozelli não ele falar. tem- Não, gigante. Ele tem falhado com muita frequência. Gigante. Na Libertadores ele falhou, o cara bateu a falta em cima dele, ele falhou. Ontem ele falhou, ele tem falhado. Então, quando até os melhores falham, aí fica mais difícil. O que acontece com o Thiago Nunes, o primeiro ponto é esse, ele não tem material humano para fazer diferente. O segundo ponto é o seguinte, ele é um técnico, embora ele seja muito capaz, na minha opinião, quem assiste sempre o programa sabe o quanto que eu já elogiei o Thiago Nunes aqui, né? Agora, sim, ser técnico do Atlético Paranaense é muito diferente de ser técnico do Corinthians. Esse é o primeiro ponto. Segundo, embora ele tenha feito um bom trabalho no Atlético Paranaense, por 2 motivos. Primeiro, o Atlético Paranaense tinha um time muito bom. E segundo, ele subiu muitos meninos da base, inclusive o Bruno Guimarães. o Bruno Guimarães, que hoje joga no Lyon da França, da seleção brasileira, que eram jogadores que ele treinava na base, porque ele era técnico da base. O Thiago Nunes, ele tem pouquíssima experiência como técnico profissional. Ele ficou 1 ano e meio no Atlético, ele tem 1 ano e meio só de técnico como profissional. Então ele ainda tem pouca bagagem nesse sentido. Quando ele chegou no Corinthians, que os resultados começaram a não acontecer, eu acho que esse bateu como ele não tem todo esse preparo, eu acho que bateu um desespero nele e a gente percebe nitidamente que uma boa parte do que estava planejado ele fazer dentro de campo, taticamente, ele já jogou fora. Ele já está começando a ficar preocupado em não perder, para não ser demitido, então já está se perdendo. E as mudanças que ele fez ontem foram péssimas. Nossa senhora. As opções, eu acho que começou errado o Thiago Nunes, na minha opinião, desde o início. Ele foi contratado em novembro do ano passado, ele tinha que assumir o time, cara. Ele sumiu, nem apareceu no Corinthians, nem para ver um treino. Aí chegou em janeiro, primeiro dia na coletiva, já mandou o Jadson e o Ralf embora, que eram 2 referências do elenco. Ele mandou o Ralf embora e ficou com o Richard. Então, Richard, ele está esqueci se dele. perdendo. Ele está se perdendo. As mudanças que ele fez ontem foi uma piada. Ele criou uma estratégia no fim do jogo para tentar ganhar o jogo de alçar a bola na área. Foram umas 50.
tá? Se você vai ter uma estratégia para alçar a bola na área, dos 11, o único que não pode sair é o Bozelli. O único. Se ele falhou, meu Ele mestre. abriu o Fagner para ser como se fosse um ponta direita, ele avançou o Fagner para a direita, porque o Fagner tem um bom cruzamento, o cruzamento do Fagner talvez é o melhor do país. E aí ele pega o cara que faria o gol e tira o cara e improvisa o Ione Gonzalez, que é um jogador rápido de beirada, para ficar lá dentro da área junto com o Wagner Love para tentar fazer um gol de cabeça. E me põe o Arauz para jogar. E o Flávio aí Tá também, perdido, e o Flávio totalmente, também, cara. ele estava no Atlético Paranaense, time na mão dele, o vento a favor, Sim, torcida a favor, tudo indo Moral. bem. A responsabilidade não era tão grande. Agora ele está num ambiente totalmente diferente, pressionado, elenco limitado. Então ele está tentando fazer o que não. Eu acho que ele está com a corda no pescoço. Muito diferente. Tá. Eu acho que ele está com a Bozelli. corda no pescoço. Quando você tem... A maioria dos jogadores hoje são medianos. De todos os clubes. É, Tirando não o tem Flamengo, um pouco do Palmeiras aí, o São Paulo, o Inter, o Grêmio. Então esses jogadores medianos, eles têm fases boas e fases ruins, ok? Quando você tem um jogador mediano, ele está na fase boa, como foi o Atlético Paranaense, você consegue levar. Com Ele tinha ali, confiança, né? pelo menos um bom meio-campo forte, ele tinha o gramado sintético, ele tinha o Marco Ruben lá e o Rony que cruzava a bola, era uma Arena, fumaça. Arena. Tinha o Nicão Ok? ainda. Nicão. Aí ele pegou o Corinthians com jogadores medianos na fase ruim. Não é fácil. Não estou justificando nada, mas estou dizendo que é realmente um desafio que ele tem e que a gente torce porque é fundamental o Corinthians, claro que se tira sarro, se brinca, mas chegar nas finais do Paulistão sem o Corinthians também é você desvalorizar tudo aquilo que acontece no campeonato e que a gente torce para o Thiago Nunes tomar jeito, que a diretoria tome jeito e que tome jeito de pagar as contas também, porque a gente sabe que a situação do Corinthians não é fácil mesmo. Eu só quero fazer uma pergunta para vocês, agora é um jogo bem rápido aqui. O Renato Gaúcho está certo, Flávio, de ter entrado com os jogadores do Grêmio de máscara e falado assim, são seres humanos? Acho que sim, eu acho que nós vivemos num país democrático. As pessoas, se elas tiverem respeito, elas podem se manifestar e emitir a opinião delas, passar uma mensagem, principalmente o Renato Gaúcho e os jogadores profissionais do Grêmio, eles são pessoas públicas, né? Os jogos são transmitidos na televisão, tem um grande acesso, né? Uma abrangência grande de pessoas, então é válido que passe uma mensagem. Eu particularmente, eu prefiro não opinar sobre isso, porque eu acho que quem tem que opinar sobre as decisões são as pessoas que são preparadas para isso. Eu tenho outra profissão, eu sou leigo, então eu não tenho uma base técnica para falar sobre isso. Então, eu acho válido sim. Bozelli, para a gente finalizar o programa, o São Paulo vai dar certo no Atlético Mineiro? Já deu. Já deu? Já deu. Vai dar certo? Já mudou lá, eu acho que dá. Pra tristeza do Flávio, Técnico que não foi pro bom, Palmeiras. mas ele está pedindo reforço já, né? Já vive, tem que chegar reforço para ele. Com esse time, com esse plantel aí, é meio difícil. Embora seja o São Paulo. Estamos finalizando mais um placar eletrônico. Flávio, você quer mandar abraços? Não pode Antes dar, do não, Flávio- não pode pôr a mão esqueci. nem dar abraço, mas Antes pode do- mandar um abraço. Antes do Flávio, Pois é não. que O a tempo Vera, urge. Lúcia Peliciari, palestrina, Essa mandou um merece. abraço especial pro Flávio e falou que você arrumar um jeito delas terem um jogo lá no Allianz. Eu vou levar lá, dona Mandou Vera. Um abraço lá. Ó, um grande beijo para a senhora. Nós vamos marcar. Eu vou conversar com o Mozelli para a gente, para irmos juntos lá no Allianz ver um jogo. Tem abraço? Tá aí. Não tem abraço, tem só uma mensagem rápida, gente. Como o Murilo já falou bastante aqui no início do programa, eu acho que a gente está passando por uma situação difícil. Eu acho que a gente precisa de consciência. Não só responsabilidade, mas consciência. Né? Consciência que é uma situação difícil, a gente precisa fazer, cada um de nós, fazer o nosso papel da melhor forma para preservarmos a coletividade. A gente tem que pensar na coletividade. E que as pessoas tenham um bom senso de parar de ficar mandando fake news em redes sociais, em WhatsApp, porque são 100 mensagens por dia, cada um diz uma coisa, as pessoas ficam completamente perdidas e ninguém ganha nada com isso. Vamos deixar as autoridades, as pessoas preparadas, competentes, para poder direcionar os caminhos e, enquanto isso, nós que já sabemos o que precisamos fazer, que cada um de nós faça a sua parte. Nós vamos sair dessa,
mas depende da gente. Moselli, abraços para quem? Abraços para todos os amigos e parabéns para o Ministério da Saúde do Brasil, que está fazendo um trabalho espetacular. Então o povo tem que ter consciência que o Flávio, como o Murilo falou, ajudar um pouco, tomar cuidado, mas o Ministério da Saúde merece os parabéns, sim. Eu quero mandar um abraço aqui para Dona Ruth, que é mãe da Dayana, Dona Ruth corintiana. A gente quer falar bem do Corinthians aqui, mas não é fácil, tá? Um abraço para a senhora que acompanha o Placar Eletrônico. Um abraço para o Marcos Vinícius, lá do Rio de Janeiro, que é vascaíno roxo. Vinícius, a gente está torcendo para o Vasco aqui, mas não tá fácil, viu? Não tá... E o pessoal da mesa fala que eu sou flamenguista. E na verdade sou mesmo, tá? Adoro o Flamengo no Rio, mas um abraço para você, que é um irmão, um grande parceiro. Valeu, um abraço da equipe do Placar Eletrônico para vocês. Boa Valeu. semana. Fiquem com Deus.